Many people, especially in North America, who sincerely believe they're doing God's work already, that they're following the gospel, that they're doing good things. You don't agree with that? A questão da religiosidade não é uma questão de crença só, porque, vamos dizer, os demônios acreditam em Deus. A questão da religiosidade, da pessoa de alto nível, assim, espiritual, é a pessoa que realiza. Não a pessoa que acredita, mas a pessoa que realiza. Os demônios acreditam em Deus, estão contra Deus. É claro que eles sabem que Deus existe. Então a questão não é o pensamento positivo. O americano pensa que tem um pensamento bom, então vai ser bom. Não é isso. A humanidade pensa muito assim. Que o indivíduo bom é aquele que pensa bem. Não, o indivíduo bom, o indivíduo são é aquele que age bem. Se não tiver uma ação boa, a pessoa nunca está no bem. Joseph Campbell, who is a great North American thinker and expert on mythology, has been known to say that the perfect human being would be boring. He feels that our imperfections are what make us lovable. What do you say to that? Que ele sendo invertido, Campbell, então evidentemente ele vai achar que o bem, a pessoa que realiza o que é o bem para a humanidade, ele seria uma pessoa assim desinteressante, né? Uma pessoa assim desagradável praticamente. E não que o que é desagradável é aquilo que nós chamamos de o mal, que é a privação do bem. Então, porque a pessoa é invertida, ela confunde aquele bem que a pessoa tem com o mal, porque o mal é a privação do bem. Quer dizer, é a exclusão da realidade. É a corrupção, né, da realidade. É. Então, o mal, o erro, ele não tem existência por si, não é original. Ele é a corrupção de um bem sempre. Então, é impossível conciliar o conceito de algo interessante com algo corrupto, porque é um bem que está sendo corrompido. Então, quando o Dr. Kepp fala sobre realidade, ele fala sempre sobre tudo que pode ser e existir, tudo que é. Então, tudo o que é e que poderia haver na sua integridade original, na sua perfeição original. Sabe, Cláudia, tem um fato muito interessante. Quando a pessoa vai fazer consulta, quando ela vai fazer tratamento por uma perturbação qualquer, então tem mais ou menos o diagnóstico, vamos dizer que ela é esquizofrênica. Então a gente sabe passo por passo, aqui ele vai fazer aquilo, aquilo, aquilo. É uma coisa totalmente desagradável, desinteressante, boring, né, como fala, monótona. O paranoico, a gente sabe que ele vai fazer isso, mais isso, mais isso, mais isso. Então tem aquele abecedário que ele vai seguir sem mudança. Então você pega todos os paranoicos, vão fazer a mesma coisa. Todo esquizofrênico, a mesma coisa. Todo maníaco depressivo, a mesma coisa. Todo histérico, a mesma coisa. Então o que é assim, boring, né? Desagradável, assim, monótono, é a doença. Porque se você conhece um tipo de doença, todo indivíduo faz aquele mesmo caminho. Enquanto que o indivíduo são, você não conhece. O indivíduo são, ele tem maravilhas que de repente surgem. Então o chamado gênio, talento, santo, místico, esses são totalmente originais. E esses não são conhecíveis. A humanidade está neste nível. E os talentos estão nesse. Então a humanidade não chega lá, porque cada um só conhece conforme aquilo que ele é. Se ele é invejoso, como é que ele vai saber o indivíduo que não é, como é que é? Good answer. E o indivíduo mais são é sempre imprevisível na sanidade dele. Por causa disso mesmo que o Dr. Kepp disse. Ele sempre nos traz surpresas. Pode observar isso, tanto na sua criatividade,
como na sua generosidade, na sua bondade. Tem atitudes assim que o mundo se espanta, se extasia diante daqueles atos, às vezes, de heroísmo. E o doente não, ele sempre repete o mesmo tipo de patologia. Aliás, é o prognóstico, né, do doente, que o psiquiatra faz geralmente. Olha, daqui para frente o quadro da doença vai se desenvolver assim, 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 assim. Most people in the world would say that they're generally good people, that we think of ourselves as good people who do basically good work. Your discovery of inversion, though, has found exactly the opposite. I'd like you to talk a bit more about that, because I think this is going to be a concept that's very difficult to grasp. Exatamente. Agora, parece que a população, o povo, no geral, ele tem uma certa facilidade maior em aceitar a conscientização dos problemas do que esses indivíduos que dedicam a vida para galgar posições de poder, que são mais doentes. Então, eles têm uma inversão maior. Então precisa ver essa questão, né, que o Platão já falou há tantos séculos atrás, 2.600 anos atrás, dizendo que a sociedade devia ser dirigida por sábios, né? Mas ele falava assim, sábios no sentido de pessoas que conhecessem melhor a realidade, né? Conhecessem melhor as coisas do mundo. E nisso ele tem toda a razão, porque se a sociedade é dirigida por pessoas tão doentes como é agora, então mesmo que as pessoas mais sãs queiram melhorar a sociedade, essas que estão dirigindo, elas não vão deixar que mude esse status quo, quer dizer, que mude esse ambiente de só ganhar dinheiro pelo dinheiro, como a questão da especulação, que nós anunciamos, né, nos Estados Unidos, nessa época, 84, 85, que a especulação iria derrubar aquele país. Que aquele país foi criado pelo trabalho, como o mundo é criado pelo trabalho. Agora, o indivíduo que coloca o dinheiro acima do trabalho, quer dizer que vive mais pelo dinheiro e não pelo trabalho, é um indivíduo doente. Como é que ele quer fazer a riqueza? Por esses papéis numerados, né? A sociedade aceitou esses papéis como substituto dos bens, assim, ouro, prata e alimentação, tudo mais. Mas a questão é essa, que agora a grande parte do ser humano quer o dinheiro praticamente sem merecer, sem o trabalho, não dá valor ao trabalho. Mas o trabalho é que dá ação principalmente boa, né? É o trabalho que dá saúde mental. Não um trabalho ruim, por exemplo, uma fábrica de armas, é um trabalho imoral praticamente. Um filme em que mostre mortes, assassinatos, é um filme imoral, devia ser proibido. Uma atitude, por exemplo, num teatro, uma atitude ruim que incentive o mal, é uma coisa imoral, devia ser proibido. Então, o que acontece é que o cinema, rádio, televisão trazem muitos exemplos de maldade. Isso vai contaminando cada vez mais esse povo, essas crianças que vão crescendo e tornando a sociedade cada vez mais infeliz. Então, se não houver, eu quero dizer, uma estrutura assim, social, assim de cima para baixo, sã, então o povo não pode sair da situação em que está. Então existe aqui em cima um poder maléfico muito ruim que não deixa a sociedade melhorar. What always happens in North America is that people say, I only produce these crappy television programs because there's a market for it. I only sell arms because there's a market for it. Everybody puts the blame on the demand from the marketplace. Are you actually suggesting that we should have some form of censorship to that? That we shouldn't just do that because of the demand in the marketplace? Então seria mais importante o seguinte, isso eu sempre falo, que a questão de alimentação devia ser gratuita. Todo indivíduo ter direito ao alimento sem precisar do dinheiro para comprar. Questão, por exemplo, do teto. Todo indivíduo devia poder morar numa casa sem
ter que comprar. E também o vestuário básico. Então, o ser humano, quando ele nasce, ele já deve, por exemplo, no Brasil, o indivíduo já nasce devendo $7.000 para os grandes, assim, bancos, né? Porque o problema não são tanto assim os governantes dos países, é mais o poder econômico dos bancos. Então, os bancos é que dominam os países. Então, o presidente do Brasil pede para o Bush, por exemplo, uma certa orientação nesse sentido. O Bush fala, o George Bush, né, atual. Mas isso você trata com os bancos, porque nós aqui nos Estados Unidos devemos para os bancos. Então, o poder bancário, o poder econômico está acima das nações, imagina. Isso é uma inversão total. O poder bom está totalmente amordaçado, destruído pelo poder econômico que é ruim, porque o ser humano não nasceu para ganhar dinheiro, ele nasceu para ser feliz, ele nasceu para se realizar e não para ser assim um joguete de interesses econômicos dos poderosos. Então, da censura que você perguntou, se deveria haver uma censura maior em relação à produção dos filmes e que os empresários da indústria cinematográfica argumentam que eles simplesmente estão suprindo um mercado que desejoso de ver filmes de corrupção, de violência. Então aí a gente entra num questionamento, Rich, a respeito da questão da liberdade. O ser humano é livre para tudo que ele quer fazer? Quer dizer, o ser humano é livre para fazer o bem, para fazer o mal, para se corromper, para se destruir, para ingerir drogas ou para realizar o bem ao próximo. Ele é livre para tudo. O ser humano tem essa liberdade. Então, aqui nós tocamos num questionamento metafísico sobre a escolha, o livre-arbítrio entre o bem e o mal. E entra esse estudo da psicopatologia, que, na verdade, nós temos essa opção. Nós podemos escolher entre o bem e o mal, mas no seguinte sentido, que se nós escolhemos pelo mal, nós escolhemos a destruição, a corrupção, a doença, o sofrimento. Então, em tese... And this comes from our envy. This comes from our isso envy. vem da inveja, sem dúvida nenhuma. Uma recusa ao bem. E a inversão, achar então que a pessoa mais esperta, a pessoa mais sábia, é a pessoa que conhece bem o mal, esses subterrâneos da vida. Existe um ditado nos Estados Unidos que diz que a pessoa precisa atingir o fundo do poço para depois começar a subir. Então, acreditando que do mal possa vir o bem. E isso é impossível. É uma inversão. Às vezes a pessoa chega tão profundo numa depressão, numa decadência, que nunca mais ela se ergue. Agora, veja bem, a consciência do mal é um bem.